Pronto? (7 de novembro do ano de 2022). Boa noite, senhores vereadores, boa noite, senhoras vereadoras, boa noite, imprensa local, boa noite, internautas que nos acompanham pelas redes sociais YouTube, Facebook e Instagram. Saudações aos ouvintes da Rádio Cultura Municipal de Amparo, que nos acompanham através do Minuto Câmara, que divulga notícias diárias e atualizadas dos trabalhos do Legislativo amparense. Boa noite ao público presente, que nos dão a honra com a sua presença nessa noite. Expediente, tempo máximo de 2 horas, conforme artigo 113 do nosso regimento interno. Solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras. André Gilberto de Oliveira. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo, presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à primeira secretária que faça a leitura de uma passagem bíblica. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Lucas capítulo 17, versículo 1 ao 6. Amém. Solicito 1 minuto de silêncio em memória dos falecidos do mês de outubro do ano de 2022, conforme artigo 105, parágrafo 2º do regimento interno, primeira sessão de cada mês. Coloco em votação a ata da 35ª sessão ordinária, realizada no dia 31 de outubro do ano de 2022. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Pasta de documentos diversos. Coloco à apreciação e à disposição dos senhores vereadores a pasta de documentos diversos que deram entrada nesta casa, desde a última sessão até a presente data, os quais se encontram à disposição dos senhores para apreciação na secretaria desta casa. Leitura das proposições que deram entrada nesta casa. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura. Projeto de lei número 80/2022, de autoria do senhor prefeito municipal Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente das outras providências. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 22/11/2022,
após a Comissão de Finanças e Orçamento, prazo 23/11 até o dia 7 de dezembro do ano de 2022. Próximo. Projeto de Decreto Legislativo número 49/2022, de autoria do vereador Farlim Conrado de Jesus, que concede a medalha Laudo Ferreira de Camargo à empresa Cervejaria Achev Limitada. O projeto de decreto legislativo será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 22/11 do ano de 2022. Próximo. Emenda número 29/2022, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que altera as disposições do projeto de lei número 74 na forma que especifica. A emenda número 29/2022 será encaminhada às comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento para seus pareceres no prazo regimental. Próximo. Sem mais projetos. Requerimento, senhora primeira secretária. Requerimento número 136/2022, de autoria da vereadora Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Requer informações relativas às medidas tomadas em relação às construções irregulares em calçadas e passeios públicos que especifica. Requeiro nos termos regimentais e ouvido do auto plenário, seja expedido um ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Carlos Alberto Martins, para que, através de seu departamento competente em relação às construções irregulares em calçadas e passeios públicos, nas quais se encontram irregularidades de piso, degraus e rampas acentuadas, visando a mobilidade e segurança dos munícipes, nos informe. Primeiro, quais as medidas que os departamentos responsáveis dessa municipalidade vêm tomando em relação às construções irregulares, degraus, rampas acentuadas, irregularidades e danos do piso em calçadas e passeios públicos de nosso município? Segundo, o município possui um cadastro ou relação das construções irregulares em calçadas e passeios públicos no município, mediante prévia fiscalização pelo Departamento de Obras? Em caso positivo, solicita apresentar. Em caso negativo, poderia ser feito um levantamento visando a segurança e mobilidade dos pedestres e munícipes, principalmente os PCDs? Terceiro, o município possui legislação própria e específica visando advertir e determinar os proprietários de imóveis quanto à construção irregular de calçadas e passeios públicos, inclusive quanto à sua manutenção e reparos? Em caso negativo, poderia ser implementado algo parecido? Quarto, existem reclamações registradas em nosso município de acidentes ocorridos decorrentes de irregularidades de calçadas e passeios? Quinto, para a construção de calçadas no município, os proprietários de imóveis novos e desde a edição da Lei nº 3.844, de 15 de 10 de 2015, vêm observando as disposições do artigo 30. Justificativa. A indicação se deve ao fato da notícia trazida por populares a esta vereadora, e ainda constando em loco em diversos pontos da cidade da existência de construção de forma irregular e desordenada de calçadas visando acesso a imóveis, sem que tivessem sido levados em consideração os termos do Código de Posturas do município de Amparo e demais regras aplicáveis. Referidas construções, embora plausível para o acesso aos imóveis, foram feitas inobservando as normas e regras contidas no Código de Posturas do município e demais regras, tornando os passeios públicos ou calçadas totalmente intransitáveis por pedestres, os quais, muitas vezes, têm que transitar pela faixa de rolamento de veículos, de forma a desrespeitar a mobilidade urbana para a qual são destinados os passeios públicos e até causando sérios acidentes, como relatado por moradora recentemente. Da mesma forma, centenas de passeios públicos de nossa cidade encontram-se danificados, com o solo oferecendo risco de queda a pedestres, pelo que também se faz necessária fiscalização para levantamento de todo o município, posteriormente intimando seus proprietários para que promovam o devido reparo, que seria o mínimo plausível para que, em não fazendo, as medidas de lei sejam tomadas. Assim, com a medida fiscalizatória, o que é dever do poder público fazer, determinando as correções necessárias pelos proprietários de imóveis, pretende sejam tomadas as medidas cabíveis. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento número 136/2022,
de autoria da vereadora Rosa Aparecida Montini Rodrigues, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento número 137/2022, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti. Requer informações relativas aos locadores ou concessionários de espaço na feira do produtor Antônio Andretta, que especifica. Solicito seja feita a leitura, senhora primeira secretária. Requeiro nos termos regimentais ouvido do outro plenário seja expedido um ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Carlos Alberto Martins, para que, através do seu departamento competente, em relação às instalações e locadores de espaço da feira do produtor Antônio Andretta, nos informe. Primeiro, qual o número de locadores de espaços públicos internos e externos da feira do produtor Antônio Andretta? Apresentar nomes e CNPJ. Segundo, qual a forma de contratação desses locadores dos espaços públicos na feira do produtor Antônio Andretta com o município de Amparo? Apresentar contratos e documentos. Terceiro, quais os valores pagos pelos locadores dos espaços públicos internos e externos da feira do produtor Antônio Andretta? Quarto, em caso de possuírem contrato com o município, quais os prazos de vigência? Apresentar documentos. Quinto, como são custeadas as despesas de consumo de água e energia elétrica da feira do produtor Antônio Andretta? Apresentar faturas de consumo. Sexto, foi realizado chamamento público ou outra modalidade licitatória para a instalação dos comerciantes na feira do produtor Antônio Andretta? Será realizado chamamento ou alguma outra modalidade licitatória após a reforma do prédio cujo processo licitatório encontra-se homologado? 3 de novembro de 2022, Carlos Benedito Casotti. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento número 137/2022, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Sem mais matérias, presidente. Não havendo mais matérias para leitura, solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, inscritos para a manifestação em expediente. Tema livre, tempo de 10 minutos com apartes, conforme inciso 2º do artigo 185 do nosso regimento interno. Primeiro inscrito. Pastor Elson. Boa noite, presidente. Boa noite, vereador. Boa noite, nobres vereadores, também público local e a todos que estão aí no YouTube e também a imprensa que está presente. Presidente, eu quero aqui demonstrar em tela o ofício que nós fizemos pedindo ao SAI que colocasse uma tarja para aparecer quando as pessoas estivessem devendo ou tivessem atraso, como tem na CPFL, né? E o SAI atendeu o nosso pedido e agora todos os munícipes vão poder olhar na sua conta de água quando tiver em atraso, porque vai estar destacado. Então eu quero pedir também ao SAI que veja também a respeito do corte, né? Muitas vezes corta a água das pessoas e depois cobra para poder religar, cobra, desligar, religar. A pessoa já está com dificuldade para pagar a água e ainda fazem isso. Segundo eles, estão observando para ver o que vai fazer. Mas eu já quero aqui parabenizar eles por ter nos atendido, e cada munícipe vai poder ter na sua casa agora mais fácil para visualizar com essa tarja amarela que foi colocada. Então, presidente, é isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo inscrito. Eu solicito a presença da vereadora Rosa para assumir a presidência da mesa. Boa noite, senhora presidente, mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa local, público presente. O motivo da minha fala é bem rápida e eu gostaria só de destacar alguns pontos. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao secretário, o Danilo, e a Adriana Moser, e também o subprefeito de Três Pontes, o Antônio. Está sendo realizada uma operação tapa-buracos lá em Três Pontes. A gente estava com bastante buraco nas ruas lá em Três Pontes e a gente está
fez uma solicitação, conversou diretamente com o secretário, também com o subprefeito, e a operação tapa-buraco está sendo feita. A semana passada começou também uma poda de árvores, né, que é de bastante importância nessa época de chuvas, que além de as árvores tocarem na fiação, causando risco aos transeuntes, né? Então é de extrema importância essa poda de árvores. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui, algumas reclamações que esse vereador vem recebendo, é referente à quantidade de linhas de ônibus que estão sendo... os bairros estão recebendo. Então a gente tinha uma empresa que estava fazendo um trabalho que não estava tão bom e foi feito em caráter de urgência uma contratação emergencial com uma empresa de ônibus, só que foi reduzido em muito a quantidade de linhas que atendem às necessidades do povo. Então eu fiz um ofício, né, no dia 1 de novembro, encaminhei à Secretaria Municipal de Segurança Pública aos cuidados do Coronel Anderson Lima de Oliveira, e eu venho aqui na tribuna da Câmara, mais uma vez, solicitar à municipalidade, ao secretário, ao Poder Executivo, uma atenção especial sobre isso, porque muitas linhas foram cortadas e estão dificultando por demais as pessoas que necessitam utilizar as linhas de ônibus. Então eu gostaria de colocar essa minha fala, pedindo ao Executivo, à Secretaria competente, um tratamento especial, porque as pessoas elas foram tolhidas e foi reduzido em muito a quantidade de linhas oferecidas. Gostaria que fosse revista essa situação. Outra coisa é que nós estamos entrando agora num período de chuvas, novembro, dezembro, janeiro, e a quantidade de reclamações vão começar referente a matos, né, que crescem e buracos que se abrem, né? Então a gente gostaria de atentar para as secretarias competentes para ficarem atentos nessas reclamações, porque advindo essa época de chuva, logicamente nós vamos ter esses problemas como nós tivemos em anos anteriores. Então a gente gostaria que eles atentassem para o detalhe de fazer um cronograma de trabalho para que a cidade permanecesse da forma que teve há alguns meses atrás, com a operação tapa-buraco sendo feita e o mato cortado. A gente viu uma melhoria bem grande. Agora, com a vinda da época de chuvas, logicamente, o mato tende a crescer, então teria que ter uma ação mais eficaz nesse sentido. Por hora é só, muito obrigado. Próximo inscrito. Vereadora Silvia. Boa noite, todas e todos. Boa noite. Até pegando um gancho na fala do presidente, a gente estava inclusive conversando sobre essas questões antes da sessão. Gente, vários bairros, mas eu incluo o Jardim Brasil, onde eu moro, tá bem deixado de lado, tá cheio de buraco, bastante mato. Inclusive, hoje... a gente participou da conferência da criança e do adolescente, né, dos direitos da criança e do adolescente, e lá a gente tem um espaço onde as crianças colocam o que elas querem, né, quais são os desejos que elas têm. E a primeira coisa que as crianças colocaram foi a manutenção dos parquinhos, a poda de mato desses parquinhos e a manutenção do espaço onde elas vivem, né? Tinham muitas crianças do Jardim Brasil ali e elas colocaram o parquinho ali do Jardim Brasil, que fica ali na rua Rio de Janeiro, ali onde tem um equipamento do SAI, e elas colocaram a situação ali desse parquinho e realmente o mato tá alto, a luz tá piscando. Eu gravei um vídeo, inclusive, que parece uma cena de filme de terror, porque é o parquinho, aquela luz piscando, mato alto pra caramba, e é um espaço que as crianças usam muito. E foi colocado por elas diretamente hoje na conferência da criança e do adolescente. Então eu achei importante trazer já essa demanda para cá, porque a manutenção desses espaços é importante e afeta inclusive a vida dos pequenos diretamente, a ponto deles se colocarem ali
como agentes da política e propondo essa ação do poder público. Então, eu deixo esse apelo. Dando continuidade a esse tema, hoje eu participei da Conferência do Direito da Criança e do Adolescente. Foi uma conferência muito proveitosa, começou às 8 da manhã, e teve apresentação artística, teve palestra de orientação, e à tarde nós tivemos um momento de construção das propostas. Então, foi um momento muito rico, um momento de permanência e existência ali da democracia. Eu acho que o secretário João Campos foi muito feliz na fala dele hoje de abertura da conferência. Ele colocou a questão de que esses espaços democráticos são uma conquista, né? Falou muito sobre essa ideia de defesa dos direitos humanos também, defesa de minorias. Então, eu acho que ele foi muito feliz na fala dele hoje na conferência. E a conferência foi muito boa, muito proveitosa. Eu sempre coloco que audiência pública e principalmente conferência, que a gente tem um momento ali de sentar em grupo, discutir propostas, são momentos riquíssimos, riquíssimos. E eu sempre aprendo muito com o funcionalismo público da cidade e também com os conselheiros, como foi o caso de hoje, e com as crianças e com os adolescentes que participaram diretamente da conferência. Então, foi um espaço muito importante e de muito aprendizado. Eu fiquei muito satisfeita com o evento, foi muito interessante, foi muito bom para a comunidade, agregou bastante. Então, fica aí esse relato da conferência de hoje. No domingo, ontem, teve aqui em Amparo a parada LGBTQIA+. Esse movimento já acontece aqui há muitos anos e era para ter acontecido em setembro, mas a prefeitura não permitiu que acontecesse em setembro, dizendo que normalmente na parada temática política aparece, que deveria ser feita em outra data, que a prefeitura ofereceria toda a estrutura se fosse em outra data. Então, quem decidiu a data foi a prefeitura, só que eu senti falta de algumas coisas, né? Se haver toda essa estrutura da prefeitura, não tinha ações, por exemplo, de saúde pública, falando sobre doenças sexualmente transmissíveis, falando sobre saúde, sobre questões relacionadas ao uso de preservativo, e todas essas questões que sempre aparecem, sempre apareceram nas paradas LGBTQIA+. Então, eu senti falta dessa estrutura, de fato, do poder público, né? A programação era que acabasse às 8 da noite, mas, assim, eu lembro no meu relógio, né? Era exatamente 7h58, foi a hora que fecharam todos os banheiros. Gente, se o evento vai até às 8, o banheiro tem que ser fechado pelo menos 8h15, né? Dá um tempinho para as pessoas ali. Eu sei que antes das 8 já, faltando 2 minutos precisamente, já trancaram o banheiro, chega. Então, assim, e a estrutura que foi dada foi a parte de som do palco, né? Então, eu senti um pouco de falta de mais políticas públicas naquele espaço. Eu acho que poderia se ter colocado mais ações que, inclusive, não geram um gasto, que é, por exemplo, ações de conscientização por parte da saúde pública. Senti muita falta desse tipo de ação política ali no evento que aconteceu nesse domingo, né? Eu acho que por hoje, nessa parte é só. Boa noite, obrigada a todos. Próximo inscrito. Mais inscritos. Sem mais inscritos, intervalo regimental de 15 minutos. Eu solicito aos senhores vereadores que compareçam à sala de reunião.
Ordem do dia. Solicito à primeira secretária que faça a chamada das senhoras vereadoras, dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Havendo número legal, declaro aberta a ordem do dia. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura das matérias constantes da ordem do dia. Projeto de lei número 78/2022, de autoria do prefeito municipal Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre alteração na lei municipal número 4021, de 8 de agosto de 2019, que dispõe sobre o plano de empregos públicos, salários e carreira dos servidores municipais da administração direta do município de Amparo. Institui nova tabela de salários e dá outras providências. O projeto de lei está em discussão. Presidente, eu peço o adiamento para o dia 21 de novembro. A solicitação, o requerimento verbal para o adiamento do projeto de lei número 78/2022, solicitado pela vereadora Silvia, está em votação. Vereadores favoráveis ao adiamento do projeto, permaneçam como estão. Projeto número 78/2022, conforme solicitação verbal da vereadora Silvia, foi adiada a votação para o dia 21 de novembro. Próximo. Projeto de decreto legislativo número 47/2022, de autoria da mesa diretiva da Câmara Municipal de Amparo, que concede licença ao vice-prefeito no período que especifica. O projeto de decreto legislativo está em discussão. Eu gostaria só de falar o seguinte, que esse projeto de decreto legislativo, o vice-prefeito solicita um afastamento por 15 dias e há necessidade de aprovação por esta casa, né, por essa casa legislativa, conforme o artigo 65 da Lei Orgânica. Então, o projeto de decreto legislativo está em discussão. Sim, mas a ausência por mais de 15 dias tem que passar por essa casa. Isso. O projeto de decreto legislativo está em discussão. O projeto de decreto legislativo está em votação. Votação nominal, maioria simples. José Osmar Dorigan. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Silvia Forato de Camargo, favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. André Gilberto de Oliveira. O projeto de decreto legislativo foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Projeto de lei número 79/2022, de autoria da mesa diretiva da Câmara Municipal de Amparo, que dispõe sobre alteração na Lei 4.214 de 2021, na forma que especifica. O projeto de lei está em discussão. Então, eu gostaria só de salientar e colocar aos senhores vereadores que esse projeto trata da redução do orçamento da Câmara Municipal no valor de R$ 885.200, em virtude de recursos não utilizados no exercício, parte de obras 230 mil e economias diversas, a diferença, né, de 885 para 230. Então, é uma redução no orçamento da Câmara Municipal. Não trata mais do que isso, né? Então, o projeto de lei continua em discussão. O projeto de lei está em votação. Votação nominal, maioria simples. José Osmar Dorigan. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável.
Antônio César da Silva. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Silvia Forato de Camargo, favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. André Gilberto de Oliveira. O projeto de lei número 79/2022, de autoria da mesa diretiva da Câmara Municipal de Amparo, foi aprovada por todos os vereadores. Próximo. Requerimento de urgência especial para a tramitação do projeto de lei número 80/2022, subscrito pela maioria dos vereadores, nos termos do artigo 141 do Regimento Interno. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento de urgência especial para a tramitação do projeto de lei número 80/2022 foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Projeto de lei número 80/2022, de autoria do senhor prefeito municipal Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente e da outras providências. O projeto de lei está em discussão. Por gentileza, primeira secretária. A justificativa, sim. A justificativa, por gentileza. Tal solicitação tem como justificativa que o papel central do Sistema Público de Saúde do município é desempenhar a organização e prestação universal e integral de atendimento à saúde, com necessidades urgentes ou relativas e que evidentemente também necessitam de atendimento. Para tanto, se faz necessária a contratação emergencial de 4 motoristas para o transporte sanitário e agendamento de pacientes e 6 motoristas para a central de ambulâncias. Esta necessidade foi gerada devido ao aumento significativo do número de pacientes e acompanhamentos levados pelo transporte sanitário e ao apontamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da quantidade excessiva de horas extras, em conjunto com termos de ajuste de conduta para a diminuição de horas extras dos profissionais motoristas veiculares. Portanto, considerando o risco de interrupção e ou paralisação do serviço devido ao número de afastamento por sobrecarga de trabalho e que existe um concurso público em andamento com previsão para chamamento para final de janeiro de 2023, justifica-se a abertura de elemento de despesa para a contratação emergencial destes profissionais, com cláusula resolutiva quando da finalização e chamamento do concurso público. O projeto de lei está em discussão. Acho que a justificativa por si só, ela explica, né, a falta de motoristas e, enquanto não se chama para o concurso público, essa abertura de crédito. É claro que a gente fica... Eu até coloquei isso para o secretário, que como vereador a gente gosta de analisar com calma os projetos, infelizmente vem com essa urgência e a gente fica nessa situação. Como não aprovar contratação de motoristas sabendo que é uma necessidade da rede, né? Então, mais uma vez, eu deixo o apelo para que as coisas venham um pouco menos atropeladas, mas agora que já está aqui, a gente entende que é algo complicado porque as reclamações chegam, né? A gente sabe o quanto está problemática essas questões do transporte, da ambulância, dentro da rede de saúde. A gente lamenta que venha no atropelo, mas é a situação que está dada aqui para a gente, né? Difícil votar contra algo que é tão evidente no dia a dia da população aí, que o problema está dado, né? Quem usa o serviço sabe desse problema. Eu gostaria só de complementar, nobre vereadora, que nós tivemos antes dessa sessão a presença do secretário expondo a necessidade, né, uma vez que foi assinado um ataque para essa finalidade, né? Ataque é um termo de ajuste de conduta com o Tribunal de Contas, se comprometendo a reduzir a quantidade de hora extra dos motoristas. Foi explicado pelo senhor secretário a quantidade de horas e o risco que corre a carga horária, hora infringida, hora imposta, pela quantidade pequena que tem, né, de motoristas. Então, esse projeto está pedindo para que seja autorizado abrir, que o Executivo
ele possa abrir um crédito na saúde no valor de R$ 110.400, para que, nesse meio tempo, né, que foi feito um concurso e que o concurso não seja efetivado e as pessoas que passem no concurso sejam admitidas, sejam contratadas, empresas terceirizadas, para suprir essa necessidade, essa demanda. Então, o secretário esteve presente, explicou tudo isso que a gente está expondo aqui, e a gente também vê a necessidade da aprovação desse projeto, né, para que as coisas caminhem a contento e que o setor de ambulância, o setor de saúde seja menos sobrecarregado. O projeto de lei continua em discussão. Palavra, presidente. A gente entende que os projetos é importante que venham antecipados, mas sempre vai acontecer também, isso não é só nessa legislatura, sempre vai haver projeto que vem em cima da hora. Mas é um projeto que a gente vê uma necessidade pontual, né? E a importância dele é para mudar a situação dos munícipes que ficam aguardando muito tempo. Eu já aguardei, eu lembro que eu cheguei um dia na Unicamp, 6 horas da manhã, saí de lá meia-noite, entendeu? E precisei ligar ainda aqui para a ambulância, eles mandaram um motorista que um estava lá em São Paulo e outro, então isso acontece. Então pelo menos resolve pontualmente, né? Até que venha o concurso e isso se resolva, né? Mas é importante a gente salientar que isso vai acontecer, que não seja sempre, né? Mas eventualmente, né? Eventualmente. E é importante, pastor, se me permite uma parte, que até o próprio secretário colocou, que essa quantidade ainda assim provavelmente não vai resolver todo o problema, né? Foi aquilo que eu falei, né? É pouco, ele precisa de muito mais, mas vamos tentar aliviar um pouco. Obrigado, presidente. O projeto de lei continua em discussão. Os motoristas estão chegando a trabalhar 16 horas por dia, e isso, na verdade, não está dando hora extra, está colocando a vida dele em risco e a vida dos pacientes que eles carregam também. É desumano, o promotor cobrou, é lamentável em alguns pontos, mas é justo. Então, eu já deixo claro aqui que eu estou favorável a isso, até por respeito à vida. Eu gostaria só de salientar, deixar claro que, conforme foi colocado pelo senhor secretário, esse valor de 110.400 é de uma emenda parlamentar, né? Não vai sair dos cofres da municipalidade, é uma emenda parlamentar federal que vai ser utilizado esse valor. O projeto de lei continua em discussão. As palavras, né? Pois não, vereador. Foi bem colocado aí também pelo presidente e por outros vereadores também a questão da hora extra, né? Não é de agora que acontece essa situação de hora extra. O pessoal na ambulância, a gente sabe que trabalha, acho que dobrado, né? Muito ainda por conta de hora extra. O problema na prefeitura é um problema sério nessa questão também, sempre apontado pelo Tribunal de Contas. Temos aí, acho que, não sei se vem esse ano ou no começo do ano que vem, as contas do governo anterior, né, do prefeito Jacó, e tem um apontamento de novo, mais um apontamento da questão de hora extras na prefeitura, né, que está acima do permitido. Então, é uma situação que precisa ser resolvida. Esperamos que com o concurso público, né, que vai ter agora dia 4, esperamos que seja contratado um grande número aí de motoristas, nós e outros servidores também, em outras áreas, para que realmente abaixe essa situação das horas extras. Porque todo ano é apontado a situação, continua e nunca é mudada, nunca é acertada a situação. E isso ocorre na prefeitura quase no geral, essa questão de hora extra. Então foi muito bem colocado, eu não participei aqui, mas o secretário deve ter falado, e eu estive vendo na prefeitura também, e é muito por conta também dessa situação da hora extra. Obrigado, vereador. O projeto de lei continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Na verdade, essa questão aí da escassez de funcionários, não só na ambulância, mas também em vários setores da prefeitura. A questão da hora extra que o Dio falou vem sendo apontada desde 2012, 2013, até antes, né? Porque, na verdade, essas horas também elas acabam complementando o salário daqueles que ganham pouco. Mas como o tribunal apontou, na verdade o tribunal apontou
vícios de hora extra. O que seria vícios? Todo mês aquela quantia de horas, né? Então, abre margem para várias outras coisas. E também é importante saber que foi aprovada uma reforma aqui administrativa e que seja colocado outras reformas que é para melhorar cada vez mais o salário do servidor, para que ele não tenha que tá aí se desgastando, fazendo horas extras aí, igual o André falou, 16 horas trabalhando. Na Guarda Civil também não é diferente, pela falta de funcionários, às vezes tem que trabalhar muitas horas, mas lá está sendo respeitado aquele intervalo de descanso, né? Estamos tentando fazer lá isso, e com certeza esse projeto vai dar uma desafogada, mas é necessário que se estude futuramente a questão também de, igual o secretário disse aí, tem as abonadas, né, também anual, tem a questão de atestado médico, que é imprevisível, de repente aquele motorista está agendado, ele fica doente, aí quem que vai no lugar? Então, realmente, é uma coisa que tem que se pensar a longo prazo. Muito obrigado. Só, presidente, só para completar o que o Conrado falou, nada contra o servidor fazer hora extra, deixar bem claro, para senão amanhã coloca aí que eu falei. Nada disso, eu acho só a favor da pessoa. A gente, acontece muito, estava falando até com a Silvia agora, a questão que ela comentou, né, do evento que teve, né, do LGBT lá, e os servidores, às vezes as pessoas não querem trabalhar porque não tem hora extra, né? Às vezes o próprio secretário não quer pagar, é um negócio complicado. Então nada contra, o problema é que o Conrado falou, a questão do recorrente, né, Conrado? Então vem sendo apontada a situação já há tempos, né? Então fica só aí, ó, o Conrado falou, assina embaixo. Posso falar? Claro, vereador. Não, mas aqui nós estamos também discutindo das horas extras das pessoas que dirigem. Porque você veja bem, como o pastor falou, porque põe em risco a vida deles e dos usuários também, né? Então, não como cortar a hora extra, é como prevenção para a saúde. Porque você não aguenta dirigir muito tempo. Você vê, 16 horas você está no volante, não tem condição. Então, eles precisam ser poupados um pouco mais. Então, isso daí veio muito a calhar. Então, o secretário está de parabéns em querer fazer isso daí. E como a Silvia falou também, e não vai resolver todo o problema, mas vai amenizar um pouquinho, já está bom. O projeto de lei continua em discussão. O projeto de lei está em votação. Votação nominal, maioria simples. José Osmar Dorigan. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Silvia Frati Camargo, favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Elson Batista da Favorável. Silva. Edilson José Camilo. Favorável. André Gilberto de Oliveira. Favorável. O projeto de lei número 80/2022, de autoria do senhor prefeito municipal Carlos Alberto Martins, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Tem mais matérias, presidente. Sem mais matérias, eu solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, em explicação pessoal. Tempo de 10 minutos sem apartes, conforme inciso 4º do artigo 185 do nosso regimento interno. Primeiro inscrito. Vereador Conrado. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereador. Vereadoras presentes, o público que nos assiste aqui pela internet. Hoje eu vou iniciar falando a respeito de... Eu fiz aí uma indicação, né? Indicação na prefeitura. Na verdade, eu fui conversar pessoalmente aí com o secretário Danilo Brolese. Tem uma rua que fica no Jardim Bianca, que estava muito esburacada, e toda vez que ela fez tapa-buraco naquela região, nunca passava naquela rua, estava intransitável. Então hoje o pessoal foi lá, foi com uma estrutura boa montada lá e tapou todos os buracos lá. A gente sabe que é uma medida paliativa, né? Que o necessário seria recapear toda a rua, quebrar tudo aquele asfalto velho e fazer de novo. Então hoje o pessoal estava lá e realizou o trabalho. Eu também hoje de manhã estive visitando aí as obras das casas populares do São Dimas, já está bem avançado também.
pessoas às vezes perguntam, né, como que anda as construções, e não é para menos, né? Tratando de moradia, é o sonho de muitas pessoas, né, que aguarda aquelas casas populares. Então a gente foi lá hoje e está acompanhando, a gente também tem o contato aí do diretor do CDHU, e ele está sempre passando informações aí a respeito daquelas obras. Então o pessoal fica tranquilo aí que a obra tá em andamento. Foi falado aqui a respeito da questão do mato, né, na cidade. Há um mês atrás a cidade estava toda limpa, né, porque não estava chovendo. E o fato curioso é que eu andei pesquisando sobre o mato, né, como que depois da chuva ele cresce tão rápido. Então me parece que ele cresce cerca de 5 a 10 centímetros por dia. Então você acaba de roçar aqui, quando você vira as costas tem que voltar novamente. É incrível, senhor presidente. Então eu estive acompanhando no Parque Linear. Semana passada eles fizeram a roçagem e hoje eu já passei lá, já está crescendo o mato de novo. Não justifica, né? A cidade está com mato alto, mas também dá a se ver que cresce muito rápido esse mato aí, né? E gostaria de dizer também, falando dos meus companheiros da Guarda Civil, depois de muitos anos, a gente ouve os guardas falarem que está contente aí, muito contente com a administração do prefeito Carlos Alberto. Foi feito um investimento muito alto na área da segurança, inclusive agora com o concurso público. Tem muitos projetos em andamento. Hoje o pessoal tem uniforme novo, as viaturas são novas, os equipamentos são novos, os treinamentos estão acontecendo. Tanto que aí a gente está com várias equipes especializadas dentro da Guarda Civil, porque entende-se que cada equipe treinada vai atender um determinado tipo de ocorrência. Como você sabe, a gente trabalha na Maria da Penha, né? Tá bem avançado aí os projetos, somente estamos precisando de um acolhimento para essas vítimas de violência. No mais está correndo tudo bem, a gente tem especializada na área escolar, temos na área rural também, o pessoal da área rural está gostando muito, são 2 viaturas que patrulham, 70% do município é de área rural, então o pessoal está feliz aí com esse investimento. É que eu sempre falo, se você investir no profissional, você vai ter retorno, né? Tanto que várias ocorrências que acontecem aí no município de Amparo, não desfazendo das outras forças policiais, mas sempre está lá a Guarda Civil Municipal. Tem um evento, igual a Silvia falou, LGBT, quem estava lá? Guarda Civil Municipal. Tem uma caminhada, quem estava lá? Guarda Civil Municipal. Tem uma situação de crime, a Guarda Civil Municipal. Então, realmente, o prefeito ele foi muito feliz de estar investindo, né, na segurança pública do município. E o retorno está vindo, o serviço está acontecendo, o trabalho está fluindo. E detalhe, hein, uma escassez muito grande de profissional. É tanto que tem um concurso em andamento. E com certeza vai melhorar bastante aí, mais ainda o trabalho da Guarda Civil. Ô Eduardo, por gentileza, coloca essas fotos que eu enviei para você. Pessoal, eu estive visitando 2 loteamentos do município de Amparo. E o que me chamou a atenção foi que esses 2 loteamentos, se eu não me engano, eu acho que faz 2 anos que foi implantado esse loteamento, moradias. E incrível, eu até medi aqui, ó, vocês estão vendo aqui, isso aqui é a medida da massa asfáltica, 3 centímetros. Eu andei verificando a lei de zoneamento urbano, não consegui encontrar qual que é a espessura correta de uma massa asfáltica, mas a nível de Brasil é a partir de 5%. E loteamento é aquele loteamento lá lá na Santa Maria do Amparo, Quintas de Santiago, né? E o outro é aqui do Meneguinho, aqui no centro. Então são loteamentos novos. Aquele de Quinta de Santiago está totalmente esburacado. Aí o que acontece? Aí eu estava verificando 3 centímetros, 2,5, 3. Então eu gostaria de saber, eu vou procurar saber qual que é a lei que diz quantos centímetros tem que ter. A federal fala que é a partir de 5 centímetros. Então o indivíduo ali, o camarada, faz ali o loteamento, asfalta, ilumina, fala, e nós estamos vendendo aqui terrenos, já está tudo asfaltado, iluminado, aí passa um ano, começa os buracos. Cai no colo de quem? Da administração pública. Então alguém tem que fiscalizar isso aí. Na verdade, o mínimo é 5 centímetros. 5 centímetros. Então foi isso que eu vi também na esfera federal. Então, daí o que acontece? 2 anos de loteamento, já está o buraco lá. Daí, quem que é o culpado? Prefeito e vereadores. Então, começar a ver realmente qual é o órgão que vai fiscalizar isso aí a partir de agora. Eu vou procurar saber.
Exatamente, porque é fiscalizar, né? Porque na hora que tá fazendo aí o asfalto, tem que ter alguém lá fiscalizando. Porque o loteamento... Eu tava pesquisando no Japão, é 40 centímetros o asfalto. 40, olha que diferença. E aqui a gente vê por 3,5. Então isso foi em 2 locais que eu fui. Tem outro loteamento novo, eu acho que se pegar e quebrar um pedaço do asfalto, vai dar também uns 2,5 ou 3. Aí fica fácil, né? Você pega, lucra com aquele empreendimento, de repente, aí complica mais para a administração pública. Então eu vou procurar saber sobre isso aí, só dando ciência para vocês também, vereadores. Nós tem comissão aqui também, né, Dil, que verifica essa questão também. A gente pode tentar levantar mais informações a respeito para os loteamentos futuros, pelo menos a partir de 5 centímetros, né? Colocar 5 centímetros, porque 2,5, 3 é uma casca, né? Então aquilo ali passa. E outra coisa, esses loteamentos não passa muito veículo. Poucos veículos que passam no local, já está quebrado, todo quebrado. Só morador mesmo. Não, senão já não teria mais. Aí começa a cobrar realmente aí de novo do prefeito, dos vereadores, e eu não acho justo isso aí. Acho justo cobrar, igual esses asfaltos aí que tá esburacado da cidade aí sim, mas esse loteamento novo, daqui a pouco os moradores estão reclamando. E tem buracos lá já, e são loteamentos de 2 anos. O mínimo aí, eu acho que o asfalto era para durar, na minha opinião, uns 10 anos para frente. Então, por hoje é só, muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo inscrito. Pastor Elson. Presidente, eu só queria também falar que eu tenho cobrado a respeito dos matos, né? Porque a gente está vendo que antes ainda havia mais pessoas limpando, né? Eu já cobrei tanto o João, cobrei o Danilo, Adriano, porque também se por causa das chuvas não for fazer, fica complicado. Em frente de casa, lá perto do Postinho de Saúde, lá o mato já está cobrindo a gente, já não é nem questão de... Poderia estar limpando, né? E é importante, aí chega nos paralelepípedos também, o mato está cobrindo todos os paralelepípedos. Então precisa sim ir fazendo, né? Porque se não fizer também, aí vai chover todo dia, quando for ver não vai dar conta, né? É assim com os buracos também, né? Não começar a fazer. Então, quando o presidente cobrou aí, eu venho também pedir, né, uma atenção enquanto está pequeno, né? Nem que limpe, daqui 15 dias vai de novo, um mês, mas se deixar vai ficar como estava, né? Então esperamos que venham fazer isso o mais rápido possível, né? Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo inscrito. Vereadora Silvia, mas eu abro mão da palavra. Mais algum inscrito, vereador? Sem mais inscritos. Sem mais inscritos, eu convoco os senhores vereadores, senhoras vereadoras, para a próxima sessão ordinária, que será realizada, atenção, senhores vereadores, será realizada no dia 21 de novembro do ano de 2022, às 19 horas, próxima segunda-feira, dia 14, ponto facultativo e não haverá sessão. Eu quero agradecer a presença de todos, desejar a todos uma boa noite e declaro encerrada a presente sessão.